todos bem-vindos à quarta edição do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto IBC. Nesses últimos 4 anos, nós tivemos a alegria de compartilhar conteúdo de forma graciosa para quase 200 mil pessoas. E o nosso convidado dessa noite é o professor Jonathan Santos. Ele é também, na nossa área jurídica, muito vocacionado para a área penal, é um autor, e eu falo sem medo de errar, que ele atua muito com a sua excelência, com o fino trato e com o cuidado que ele tem com os materiais que ele produz. Ao final, nós vamos apresentar, inclusive, uma obra dele, do curso de mestrado que ele está fazendo. E nós temos uma ligação muito direta, que eu já tive a oportunidade de caminhar ao lado dele, mas o professor Jonathan, ele é assessor. E a equipe de assessoria, não é, professor Jonathan, gera muita responsabilidade. Ele é assessor desembargador em Goiás. Eu já tive a oportunidade também de atuar na equipe de assessoria, e é um desafio de um estudo constante. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Muito obrigado, boa noite, Rose, boa noite a todos. É um prazer fazer parte desse projeto. Eu fico aqui lisonjeado, fico muito feliz mesmo por ter sido lembrado pela Rose e ter sido escolhido, né? Eu me sinto aqui presenteado por fazer parte desse projeto, ao lado de autores, doutrinadores tão renomados, né, no nosso direito brasileiro. Então, meu nome é Jonathan Santos, eu sou assessor jurídico de desembargador há 15 anos, aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu sou especialista em ciências penais e atualmente eu curso o mestrado em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás. E inicialmente é isso, agradeço, né, professora, pelo convite. Nossa, E que daqui a pouco a agradeço. gente pode falar mais a respeito da minha pesquisa, daquilo que eu tenho estudado e tenho produzido ultimamente. Vamos falar assim. Nós sabemos na nossa área jurídica que o domicílio ele é inviolável, não é? Mas tem exceções. Então, eu gostaria que você começasse o nosso debate falando um pouco desse contexto, em se tratando na área do direito penal, principalmente em uma lei especial dos crimes ligado ao tráfico de drogas. Como que fica ali esses desafios? Sim. O nosso ponto de partida é o artigo 5º, inciso 11, né, da Constituição Federal, que diz que o asilo ele é inviolável, né? Essa é a regra estabelecida pela Constituição, mas ela traz ali no próprio texto algumas exceções, né? O artigo diz que o asilo é inviolável, ninguém dele podendo penetrar ou permanecer sem o consentimento do morador. Salvo, aí vem as exceções, flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia, mediante autorização judicial. Então, esse é o ponto de partida. A grande questão é que nós não temos na legislação infraconstitucional, agora com foco nessa exceção do flagrante delito especificamente, uma disciplina, um procedimento. Quais são as condições que devem ser observadas para o ingresso na hipótese de flagrante delito. E aí, no contexto do crime de tráfico de drogas, isso é muito importante, porque, só fazendo um adendo aqui, a minha pesquisa no mestrado ela é focada nesse tipo de assunto, nessa temática, que é a violação do domicílio nos casos de tráfico de drogas, nas hipóteses de flagrante delito. É a pesquisa atualmente que eu desenvolvo lá no programa da Universidade Federal de Goiás. E nós, levantando os dados, nós observamos que, primeiro, um dado do IPEA, ele identificou que cerca de 86% nos crimes envolvendo, né, nos processos envolvendo crimes de tráfico de drogas, ele se inicia, a persecução penal, ela se inicia a partir do flagrante delito. Então, assim, é um número muito alto, né? Você vê quase que a totalidade dos casos se inicia por flagrante delito. Então, esse é o primeiro dado que nos chamou a atenção. Também há um outro estudo do IPEA, agora um estudo mais recente,
que faz um levantamento específico das residências, da geolocalização das residências em 5 grandes cidades do Brasil, 5 capitais, para se identificar qual era a localidade das casas que tinham ingresso policial. E o estudo concluiu que a localidade dessas casas eram em zonas periféricas da cidade. Assim, um número altíssimo. Praticamente, em algumas cidades, deu quase que 100% dos processos ali analisados pela equipe. Eles constataram que quase 100% das incursões policiais, no caso de tráfico de drogas, em uma situação de suspeita de flagrante delito, ocorreram em regiões periféricas, ou seja, afastados dos centros dos bairros considerados nobres, né, dos centros, em bairros periféricos, onde, como a gente sabe, e também a pesquisa constatou, residem aquelas pessoas que estão mais vulneráveis no direito penal. A atuação policial são mais suscetíveis, por exemplo, a uma abordagem, unicamente por uma questão de geolocalização, por estarem inseridas, por residirem naqueles bairros tidos como periféricos, elas já têm essa maior possibilidade, probabilidade de terem seus domicílios invadidos ou sofrer algum tipo de abordagem policial. Quando nós olhamos o encarceramento em massa, eu que já visitei muitos presídios, assim, como eixo social da minha carreira, como que nós podemos somar ali para aqueles que estão na fase de cumprimento de pena e levar conteúdo na área de educação e também para os agentes que atuam no sistema prisional. Que a gente observa que há uma condenação ainda muito intensa voltado aos crimes de drogas. E você, na sua atuação como assessor, você vê também esse recorte em relação às condenações? Com certeza. Assim, a percepção aqui do dia a dia já me faz ver isso, nessa questão. Mas os dados, eles também indicam que no Brasil todo, né, os processos de tráfico de drogas, por exemplo, eles correspondem a quase 40%. Então, assim, uma percentagem muito alta, né? É um valor muito alto. Você, né, que a gente tem uma infinidade de outros delitos previstos no Código Penal, em legislação extravagante, e isso tem mudado, né? Esse perfil de crimes, né, que são processados, que chegam à justiça criminal e posteriormente sofrem, né, tem as condenações, as execuções penais, isso mudou com o decorrer do tempo, né? Porque antes, algumas décadas, o que prevalecia eram crimes patrimoniais, basicamente eram crimes patrimoniais. E hoje, né, de um tempo para cá, da década de 90 para cá principalmente, mas isso também tem a questão da guerra às drogas, né, da política de guerra às drogas, enfim, uma série de fatores que nos fez chegar a essa situação em que os crimes de tráfico de drogas, envolvendo a lei de drogas em si, no qual o artigo 33 é o grande protagonista, que nós todos os dias aqui lidamos, né, com esse tipo de crime, ele acaba se destacando, né, tanto na perseguição penal, que inicia lá no flagrante delito, muitas vezes, com incursão indevida no domicílio, com abordagem, às vezes também irregular, e que vai culminar aqui num processo judicial, uma condenação e depois uma execução penal. E esse ciclo, que aí é o ponto que mais nos preocupa, né? Que esse ciclo ele se repete. Então, quando a gente olha para os dados também, os índices de reincidência são alarmantes, né? Cada vez estão mais altos, né? Principalmente nesse tipo de criminalidade. E isso é muito preocupante. Muito. O que você está repassando para a gente é
que nas comunidades e nas periferias, né, quando a gente fala de geolocalização, igual aqui em Belo Horizonte, nós temos um entorno praticamente assim dessas comunidades mais carentes, né? Que alguns levam um rótulo de favela, outros levam um rótulo de morro de alguma coisa, mas é uma comunidade que exige atenção. Ali, quando a gente trata do direito privado, inclusive em relação à propriedade, assim, tem muitos espaços que são invadidos, né? Não tem o justo título, não tem documentação, mas tem um fortalecimento muito grande de pessoas do bem, vamos falar assim, né? Pessoas que não cometer nenhum tipo de delito. Mas o fato delas estarem ali, aí a gente tem o rótulo das pessoas que são pobres, e aí depois a gente tem o rótulo das pessoas que são negras, e a gente tem um rótulo das pessoas que não têm estudos, que não tiveram oportunidade, né? Mas pode ser um trabalhador comum. E o fato deles estarem nesse local é como se tivesse o teto de vidro, né? Eles ficam também um pouco frágeis diante dessa possibilidade. Até quando você fala, por exemplo, do flagrante delito. E o que está aqui na minha pauta para eu te perguntar são em relação a esses requisitos legais, agora levando a informação para a sociedade, para o senso comum, né? Um cidadão comum. E quando é que ele pode ter o seu domicílio ali violado? Essa é a grande discussão do momento, né? Eu, lá no meu projeto de pesquisa, que eu desenvolvo no mestrado, eu levei como problema justamente essa questão, né? O que se entende por fundadas razões para o ingresso domiciliar na hipótese de flagrante delito. Mas para a gente chegar até essa questão das fundadas razões, a gente precisa fazer uma evolução jurisprudencial. Gostei. E, primeiro, há uma lacuna, né? Eu já mencionei, há uma lacuna legislativa. Nós temos apenas o artigo 5º da Constituição, inciso 11, falando da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, do asilo inviolável e as exceções. No Código de Processo Penal, nós temos, no artigo 240, parágrafo 1º, nós temos ali os requisitos onde o Código disciplina a busca domiciliar, que são para aqueles casos em que há pedido a uma representação policial ou um pedido do Ministério Público para que haja uma busca domiciliar em determinada casa, determinada residência. Então, o Código disciplina a hipótese final ali do artigo da Constituição que fala que o ingresso mediante autorização judicial. Aí tem que ser durante o dia, enfim. Essa parte está disciplinada no Código. E aí lá tem esse termo, fundadas razões. Aí o que aconteceu? Até 2016, 2017, a gente não tinha nada a respeito. Eu me lembro quando a tese chegava aqui no tribunal a respeito de nulidades, era uma jurisprudência consolidada no seguinte sentido, principalmente no crime de tráfico de drogas. Crime de tráfico de drogas, crime permanente. Se o crime é permanente, o flagrante ele se protrai no tempo. Então, enquanto durar a permanência, a pessoa está em flagrante delito. E então, isso era utilizado para dizer o seguinte: se ingressou na residência e lá foi apreendido drogas, ou seja, tem uma suspeita de tráfico de drogas, pronto, é um crime permanente, está justificado o ingresso. Então, isso foi mesmo depois da Constituição, isso ocorria assim, era jurisprudência pacificada. Tem até um artigo do professor Alexandre Rosa de Moraes, juiz substituto do Sul, acho que do Rio Grande do Sul, se não me engano. Ele trata isso como um mantra do crime permanente. Até recomendo a leitura, porque ele fala que isso foi repetido pelos tribunais, tanto os tribunais locais como os tribunais superiores, como um verdadeiro mantra. Não se discutia, não se aprofundava a discussão. Então, no crime de tráfico de drogas, muitas vezes assim, o que prevalece são os depoimentos policiais, e eles repetiam esse contexto, e
os juízes em primeiro grau, os tribunais, tinham essa jurisprudência pacificada de que era crime permanente, estava justificado em inglês. Enfim, até que, num recurso extraordinário, tem até o número dele aqui, porque ele é importante, 603.616 de Rondônia, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, o Supremo, buscando evitar, né, essa situação de lacuna, né, de total vácuo legislativo, e também para evitar abusos, ele estabelece o tema 280, que é o grande norte, é o que a gente tem hoje de guia para essa questão, mas que, como a gente vai ver daqui a pouco, não foi suficiente. E aí, nesse tema 280, julgado 2015, 2016, o Supremo estabelece que a entrada forçada no domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, em circunstâncias que indiquem que dentro da casa está acontecendo uma situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Então, aqui o Supremo, ele faz, às vezes, do legislativo, como a gente vê em muitas questões no Brasil isso acontecendo. E ele, então, vota e julga esse precedente vinculante, que é o tema 280, para tentar amenizar essa situação, né? Mas a gente vai ver que isso não resolve muito. Por quê? Porque fundadas razões é uma expressão genérica, é um Muito, é um mar conceito aberto. vago. Nossa, é um mar Exatamente. aberto. E é a partir daí que o tema passa a ter relevância, e aí, então, passa-se a discutir o que seria fundadas razões. Porque o Supremo disse, mas não disse tudo, né? Então, mas enfim. E aí vem um terceiro momento que eu coloco, eu gosto de estabelecer por momentos, né? Tem um momento inicial que é o de vazio e do mantra do crime permanente. Tem um segundo momento, que é o do estabelecimento do precedente vinculante, tema 280, e agora o terceiro momento, que é do julgamento, é muito importante, da relatoria do ministro Rogério Schietti no STJ, tem um número dele aqui também, é o RESP 1.574.681 do Rio Grande do Sul, em 20 de 4 de 2017. O ministro Schietti, nesse voto emblemático, ele faz essa discussão, ele aprofunda. E então ele fala, olha, sei que a nossa jurisprudência está consolidada nesse sentido do crime permanente, enfim, mas nós precisamos evoluir. Evoluir porque o Supremo aprovou um tema vinculante, 280. Então, nós precisamos preencher esse conceito jurídico de fundadas razões. E aí, a partir desse julgado, é que a sexta turma, então, começa a rever caso a caso e começa a estabelecer um standard probatório mais rigoroso na análise das fundadas razões. Então, Sensacional. aí vem uma infinidade de julgados do STJ, inclusive anulando processo, porque aí a consequência, né, se o ingresso ele é irregular, ele foi ilegal, ele se torna ilícito, né? E tudo aquilo, a prova, a apreensão da droga e tudo aquilo que decorre, né, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, também se torna ilícito. Então, muitas vezes, isso culmina em trancamento de inquérito, em trancamento de ação penal, em absolvição. Então, é isso que acontece. Gostei muito. Você que está em Goiás e a Moema, que é uma promotora de justiça do Espírito Santo, a temática da live dela, ela falou muito sobre abordagem policial. Como a abordagem policial, às vezes, ela vem de uma forma extrapolada, né? E como esses atores, eles agem, né? E você vem agora ratificando de uma legislação especial, e a gente sabe que tem um peso muito forte esse tipo de condenação em relação aos crimes voltados, né, para drogas, e como tudo isso
permeia um caminho muito extenso em relação ao estudo avançado. Então, a sua pesquisa, ela é mais do que relevante, ela é necessária para que a gente tenha esses dados e esses dados em estatísticas, igual quando você traz o percentual de 40% das pessoas que cumprem pena estão intimamente ligados, né, ao crime de drogas. Então, isso acaba sendo preocupante, a gente tem que minimizar, mas saber também como que esse processo está agindo. E para suas considerações finais, professor Jonatas, eu não posso deixar de fazer você brilhar ainda mais com seu livro, que trata de políticas públicas e execução penal. Fala um pouquinho para a gente, inclusive, mostrar essa obra-prima que você impulsionou ao lado de outros autores no seu mestrado. Ai, claro, Rose, é um prazer. Mas, assim, eu sei que nosso tempo é bem curto, mas eu preciso só trazer apenas mais alguns esclarecimentos aqui para não abortar aqui a minha evolução jurisprudencial, porque é muito importante. Se você me permitir, Lógico. eu prometo que serei breve. E aí, a partir desse julgado do STJ, são vários casos em que acontecem anulações, né? E isso passa a ser discutido, isso reflete, isso reverbera nos tribunais de justiça. Então, os tribunais de justiça começam a acompanhar a jurisprudência do STJ, da sexta turma. Só que não para por aqui, vem um quarto momento. Aí o quarto momento qual é? É o que eu chamo de a reação do STF. Porque o STF, principalmente nos casos da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ele começou a reformar os julgados do STJ. Então, muitos julgados da sexta turma, quando o Ministério Público entrava com um recurso extraordinário, e aí eu ia para o STF, chegava o ministro Alexandre de Moraes, ele inclusive monocrático, ele passou a reformar as decisões do STJ. E aí a gente chegou nesse ponto, que é o ponto de total insegurança jurídica. Porque os tribunais superiores, que são responsáveis por uniformizar nossa jurisprudência, no caso do STJ, e o guardião da Constituição, que é o STF, eles não se entendem. Porque aí vem o ministro Alexandre de Moraes, vem outros ministros também, temos alguns julgados no plenário, em que as posições, as interpretações do STF com as do STJ, elas estão totalmente colidentes, conflitantes, a respeito do conceito de fundadas razões. E esse é o momento que a gente vive, isso não está pacificado, não está solucionado. Eu penso que tão cedo nós vamos chegar a uma solução a respeito disso. Talvez o mais apropriado seria pela via legislativa, mas desde que fosse assegurado um processo legislativo com participação de todos os atores envolvidos nessa situação, não pode vir algo unilateral, porque aí o problema pode, inclusive, se agravar dessa questão da inviolabilidade do domicílio. Mas esse é o atual momento que nós estamos, né? E fechando aqui já a minha fala, falando aqui um pouco agora do livro. Isso! É Você um já livro que participou nós. de várias obras, mas esse da sua pesquisa e do seu mestrado brilha mais o olhar, não é? Sim, esse é um livro que nós tive o privilégio, a felicidade de participar. E Sensacional. é um livro que foi escrito por vários autores, colegas na disciplina lá do mestrado de execução penal e políticas penitenciárias, em parceria com os nossos professores. E a mim coube aqui, foi um tema um pouco diferente da minha temática de pesquisa, mas é um tema que está relacionado, que envolve decisão judicial. O meu título aqui do meu artigo, inclusive, tive também a felicidade de ser o primeiro, né, de ser o capítulo que abre o livro. O Sensacional. nome do livro é Políticas Públicas e Execução Penal, Críticas e Perspectivas, coordenado lá pelos nossos professores. E o meu artigo é sobre o estado inconstitucional de coisas no sistema prisional brasileiro.
os impactos da DPF 347. Então, é um tema que também me interessa muito e como o critério lá para a gente escrever e participar do livro era estar ligado a políticas penitenciárias, execução penal, então eu fiz essa opção por esse tema que é algo que me interessa muito, envolve o Poder Judiciário, envolve o Poder Judiciário interferindo nos demais poderes, assim, interferindo no sentido de dar soluções ou de buscar soluções para problemas sérios, graves, como é o problema que nós enfrentamos da superlotação carcerária, enfim, do estado de coisa inconstitucional. E, e fiquei muito feliz com essa pesquisa que eu desenvolvi lá e com esse artigo que acabou se transformando aqui numa publicação e fiquei muito, assim, me senti muito honrado, prestigiado com isso. Parabéns! É uma forma de colher frutos da sua brilhante trajetória. Você sempre foi muito dedicado, muito responsável, onde você coloca a sua digital, e isso é para poucos, não é? A gente precisa dessa responsabilidade mesmo na escrita pelo impacto positivo que causa na vida das pessoas, mas os dados, eles têm que falar por si só. E eu te vejo assim, confio em você de olhos fechados, eu não vejo a hora de adquirir a sua obra. Eu agradeço imensamente pela sua disponibilidade em colaborar com o programa Business Talks do Instituto IBC e eu espero te reencontrar em breve. Ah, eu que agradeço. Também fico muito feliz de participar desse projeto, te dou os parabéns pela iniciativa lá no IBC e conte comigo para que for necessário, estou sempre à disposição e se for útil, eu gostaria muito de contribuir sempre e estar ao seu lado, porque você também é uma referência para mim, né? E como a gente conversou aqui nos bastidores, essa revolução, né, essa virada da minha vida, você também contribuiu para isso, né, me dando oportunidades, confiando em mim e me incentivando com o seu exemplo. E com certeza você faz parte disso. Se eu estou hoje no mundo acadêmico, se eu estou hoje contribuindo com pesquisa e também com publicações, você faz parte disso, foi graças a você também. Muito obrigado, Rose. Conte sempre comigo. Ai, eu fico muito emocionada. Me enche de orgulho essa trajetória. Muito obrigada, você é um presente, na minha vida. E eu vou te encontrar em breve. Claro, com certeza. Eu sou seu pupilo, tá? Ah, que demais! Que honra!